A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bendito seja Deus nesse dia que se chama hoje. Estamos aqui juntos para continuar o estudo do livro de Isaías. O capítulo hoje é o 34, de 17 versículos, né? Os irmãos vão ver, os irmãos que estão acompanhando desde o capítulo 1, ou começaram a acompanhar alguns capítulos anteriores, ou hoje é pela sua primeira vez. Deus continua falando do julgamento dele contra as nações. E um detalhe importante, irmãos. Você que é leitor da palavra, você tem amor, tem prazer de ler a palavra e conhecer, entender o que o Senhor vem falar conosco, irmão, com você, comigo. E principalmente essa palavra dirigida a eles aqui, mas que fala conosco hoje. Bendito seja Deus. As nações que Deus vinha falando aqui, julgando e corrigindo, e a colheita que essas nações iam ter, povos que no decorrer da história, até que esse momento que estava Isaías sendo profeta, vinham prejudicando, vinham assolando, vinham perseguindo, vinham trazendo mal sobre Israel. Irmão, tem pessoas que no seu dia a dia falam assim: Deus não está vendo? Deus não sabe que eu estou sendo perseguido, caluniado, alguém está falando mal contra mim, alguém está no meu caminho, alguém que fala que é meu irmão, que serve o Senhor, mas é uma mentira, é um hipócrita. Deus sabe, irmão. Irmão, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, é tremendo isso aqui, a gente não para meditar. Minha é a vingança, assim diz o Senhor. E o mesmo apóstolo Paulo, ele fala para uma igreja lá chamada os Gálatas, né? Que os irmãos lá queriam se morder um contra o outro. E ele fala lá no capítulo 5, porque é esse problema que tinha na igreja de Gálatas, já vinha ali no capítulo 2, né, 3. E quando chega no 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala assim, ó: aquele que vos inquieta sofrerá condenação. Irmão, nada passa impune diante do Deus justo, reto, santo, que é o nosso Senhor, irmão. E aqui, né, essa pequena introdução, capítulo 34, né, fala assim: juízo de Deus contra as nações. Deus continua falando, irmãos, tratando, falando de coisas no presente e no futuro que vão acontecer. Versículo 1: chegai-vos nações para ouvir, vós povos, escutai, ouça a terra, a sua plenitude, o mundo, tudo quanto produz. Você vê que Isaías, irmãos, ele fala de povos, de nações, o mundo. Irmãos, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, a mensagem de Cristo, irmãos, é para que todo mundo ouça, todo mundo tenha a oportunidade de ouvir. Irmão, ninguém nessa terra, irmão, vai partir após sua morte, né? Deus sabe se vai para o inferno ou vai para o céu. Se vai estar com o Senhor ou vai estar longe do Senhor por eternidade. E não por causa da retidão, da equidade de Deus, da justiça de Deus, não vai ficar sem ouvir, irmãos. Deus é tão justo, irmãos, que ele vai dar oportunidade para todos ouvirem, todos conhecerem, todos saberem. Irmão, tem gente que fala assim: quando chegar lá no céu, Deus vai abrir um telão, vai mostrar o dia, a hora e segundo. Não sei, irmão. Isso não está na Bíblia escrito. Se vai, eu não sei. Mas que Deus é justo, irmão. Que Deus é sabedor de todas as coisas. Que Deus não quer. Essa é a vontade plena de Deus, irmãos. Que ninguém se perca. Isso é. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho e sejam salvos. Mas muitos vão pela porta larga. Muitos vão rejeitar o Senhor. Muitos, naquele dia lá que fala em Apocalipse 21, né? O trono branco do Senhor, vai ser procurado o nome no livro da vida, não vai ser encontrado e vai sofrer para a eternidade. Então, irmãos, Deus é tão justo que hoje, através desse canal e muitos outros, rede de televisão, rádio, o evangelismo pessoalmente, no coletivo, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. Irmão, o Espírito Santo está convencendo. Agora, aquele momento que você tem que querer, você tem que aceitar. Aí Deus deixa para você se decidir. 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Irmão, um exemplo disso, Sodoma e Gomorra, irmãos. A
pecaminosidade, a perversidade, a malignidade era tão grande, irmãos, que pegava da criança até o maior. Chegou uma hora que Deus destruiu toda a cidade, irmãos. Deus queria fazer isso? Claro que não, irmãos. Deus quer destruir o homem, que ele pereça, irmãos, vá para o inferno? De maneira nenhuma, porque o inferno foi criado por diabo, por seus anjos, mas o adversário quer enganar e levar as pessoas junto com ele, irmão. Deus não quer, mas chega uma hora, irmão. Você pode ler isso lá também em Romanos capítulo 1, ali quando Deus fala que entregou eles para suas torpezas e outras coisas terríveis, irmãos. A pessoa não quer ouvir a Deus, irmãos. A pessoa, o coração está fechado. Irmão, não é demônio, não. É ruindade da pessoa mesmo. É escolha, irmão. O diabo, ele pode até vir sobre a pessoa e possuí-la, mas no nome de Jesus, quando nós expulsamos ele, irmão, a pessoa tem que querer, irmão. Tem que querer. Eu quero Deus, eu quero servir o Senhor. Irmãos, a palavra ensina assim, pessoas não querem, irmãos. Querem viver numa vida de pecaminosidade. Aqui fala que Deus os entregou à matança, os destruiu totalmente e entregou à matança, porque eles não quiseram, tiveram oportunidade, irmãos. Todo mundo vai ter oportunidade de ouvir o evangelho. Bendito seja Deus. Versículo 3. E os seus mortos serão lançados fora dos seus cadáveres. Subirá o seu mau cheiro e os montes se encharcarão com seu sangue. 4. As estrelas do céu se derreterão e os céus se enrolarão como um livro, todo o seu exército cairá, como cai a folha da parreira e como cai o figo da figueira. Se os irmãos lerem 2 Pedro 3, ali, o 9, o 10, irmãos, os irmãos verem que vai ter eventos desses também, que vão acontecer, irmãos, de uma forma tão grande, que vai impressionar tantas pessoas no período da grande tribulação. Irmão, pessoas, irmãos, escolhem, querem, irmãos, se apegar ao mal. Tem pessoas, tem um salmo na Bíblia que fala assim, ele olhou e amou a maldição e se apegou a ela. Irmão, tem pessoas que querem. Não querem Deus, irmão. Sabem que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda a vida, que Jesus pega a pessoa lá, o caído, faz assentar como príncipe, mas fala assim, mas eu não quero viver uma vida de santidade, uma vida que eu venha me abster de paixões ilícitas, sexuais e tanta porcariada e tanto erro e tanta coisa, uma impiedade tão grande que a Bíblia fala que nos últimos dias, irmãos, nós estamos vivendo esses últimos dias, o amor de muitos vai esfriar, irmãos, e se aprofunda no lamaçal do pecado. Aí acontece isso, irmãos. Acontece esses sinais na vida da pessoa e a pessoa corre um grande risco, irmãos, de passar toda a eternidade longe de Deus, irmãos. Isso já acontecia desde lá da época de Isaías e hoje não está diferente, irmãos. Versículo 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá sobre o povo do meu anátema. Para exercer anátema, irmãos, é maldição. Edom, segundo a palavra de Deus, eram primos de Israel. Na hora que Deus vai falar com eles aqui, ó. Versículo 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada, da gordura de sangue dos cordeiros, dos bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozirá e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue, até fartar o seu pó, e se engrossará com gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Então os irmãos vê que a justiça, o juízo, a cobrança ia vir sobre Edom, irmãos. Porque Edom, na sua história, criou males, prejudicou Israel em muitas oportunidades, e Deus ia cobrar, irmãos. Sião, que é o povo de Deus aqui, irmãos. Ó, fala aqui Sião, né? E houve, né, irmãos, problemas ali com Sião, com o povo de Israel, contra eles e vice-versa. Aí que o versículo fala assim, ó, porque será o dia da vingança do Senhor, ano das retribuições pela contenda de Sião. Irmão, Deus ia retribuir aqueles que prejudicaram o povo, aqueles que levaram o povo dele, o povo do Senhor, né? O povo de Israel a pecarem, a transgredir o mandamento. Não que o povo era mimado de maneira nenhuma, irmãos, porque a paga de todo mal Deus cobrou do povo. Deus
tratou com o povo. Irmãos, um exemplo disso é lá no Egito, irmãos. Aquele povo que sai com Moisés, irmãos, só entra na terra os filhos dele, Josué e Caleb. Nem Moisés pôde entrar, irmãos. Deus é justo, irmãos. Deus é santo. Deus é maravilhoso, irmão. Ele não faz nada errado. Tudo ele faz certo para a glória do nome dele. Versículo 9. E os seus ribeiros se tornarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Olha, irmão, fazemos aqui uma lembrança lá de Sodoma e Gomorra. Como aquele povo foi destruído. Fogo e saraiva desceu ali. Irmão, assim esse povo ia ficar, irmãos. Olha o versículo 10 agora. Nem de noite nem de dia se apagará, e para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada pelo século dos séculos. Ninguém passará por ela. Irmãos, a terra de Edom, segundo aqui a palavra de Deus, o castigo ia vir, o julgamento ia vir, que eles iam ficar num deserto. Não ia ter ninguém lá, irmãos. Olha a condição aqui que Deus estava usando Isaías para falar com aquele povo, irmãos. Versículo 11. Mais o pelicano, a coruja, possuirão o bufo e o corvo, habitarão nela e estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Os irmãos sabem que esses animais, segundo a lei, eram animais impuros. Irmãos, Deus estava levando Isaías a dizer uma palavra para eles, que eles eram impuros, eram maus. Irmãos, fazendo uma comparação com esses animais. A conduta deles, não que eles fossem animais, mas a conduta deles. Porque uma pessoa racional, irmãos, que isso tem que ser a nossa vida, tem que ter racionalidade, nós temos que pensar, temos que meditar, temos que reconhecer que erramos, que falhamos, pedimos perdão. Alguém fala assim, mas pedir perdão Jesus ensina na palavra, 470 vezes 7, 490 por dia. Quem tem racionalidade, irmão, reconhece o erro. Eu falei, errei, pede perdão para a pessoa e depois para Deus. E é perdoado, irmãos. Mas quem é irracional, isso volta lá em Romanos capítulo 1, e aqui o assunto nosso aqui, irmão, não pede perdão, irmão. Acho que tá certo. Continua fazendo. Se lambuza, irmão. E tá tudo certinho. Nada tá errado, irmão. É uma irracionalidade. Era a comparação desse povo igual aos animais, irmãos. E há pessoas hoje assim? Ah, irmãos, e muito. Que Deus tenha misericórdia. Versículo aqui agora, 12. E eles chamarão ao reino dos seus nobres, mas nenhum haverá de todos os seus príncipes, não serão coisa alguma. Por quê, irmãos? Não tinha temor a Deus, não tinha respeito a Deus, não tinha, irmãos, reverência ao Senhor, à palavra do Senhor, ao Deus Criador, ao Deus Salvador. Irmão, nenhum tinha valor, irmãos. Quando o homem entra pelo caminho mau, o caminho do pecado, da desobediência, perde o valor que tem, irmãos. Nós temos valor. O que Deus ele quer, irmãos, fazer na sua vida e na minha, é nos salvar, irmãos. Salvação começa agora, mudança de vida, transformação. Irmão, o valor que Jesus fez na cruz do Calvário pela humanidade, irmãos, foi algo tremendo. Ele derramou o seu sangue puro ali. Que valor maravilhoso. Quando o homem, irmão, uma mulher, alguém, uma nação, pessoas fazem pouco caso disso, irmão. Dão risada, escarnecem, zombam. A palavra fala que Deus não se deixa escarnecer. Uma pessoa dessa não tem valor algum, irmãos. É uma pessoa sem valor. Uma pessoa que quer, irmão, viver na vida do pecado, longe de Deus, irmãos. Irmão, que Deus, o Senhor tem misericórdia, tem para perdoar e mudar a vida da pessoa. Mas se ela quer permanecer na vida afastada do Senhor, na vida envolvida no pecado, irmãos, não tem valor, irmãos. Não tem valor, irmão. O valor é quando Cristo está habitando em nós, irmãos. A sua presença, o Espírito dele, aleluia. Versículo 13. E nos palácios crescerão espinhos, urtigas, cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Tudo que tinha lá, irmãos, ia ficar uma bagunça. Há animais ferozes, né? Animais ali imundos iam habitar nessa terra. Versículo 14. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o bode selvagem clamará ao seu companheiro. Os animais noturnos ali pousarão, achará lugar e repouso ali. Aquela terra, irmãos, vai ser uma terra de animais ferozes, irmãos. Não ia ter habitação humana. Olha o que ia acontecer com esse povo, irmãos. Versículo 15, 16, 17, para a gente hoje encerrar o capítulo 34 aqui para a glória de Deus. Ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, tirará os seus filhotes e recolherá debaixo da sua sombra.
Também ali os abutres se juntarão uns com os outros. 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, o seu espírito mesmo tem juntado. Irmão, o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus fala que vai fazer, Ele cumpre, irmão. Ah, mas o povo ia morrer. Irmão, o povo ia morrer para que a geração seguinte aprendesse, irmão. A geração não fizesse, irmãos. A história que vem acontecendo, irmãos, a próxima geração aprendesse não brincar com o Deus de Israel, não brincar com o Deus dos céus. As pessoas hoje, irmãos, têm que olhar para você, para mim, nós como igreja, e ter respeito pelo Deus que nós servimos, irmãos. Quando falarmos, a palavra tem que se cumprir. Quando orarmos, Deus tem que operar milagre. Quando falarmos algo, irmãos, Deus tem que fazer para esse povo se converter, e se não quiser se converter, respeitar, ter temor por Deus, irmão. Isso é muito sério. Versículo 17, porque ele mesmo lançou as sortes por elas, e a sua mão lhes tem repartido com o cordel, para sempre a possuirão de geração em geração e habitarão nela. Irmão, quando povos, nações, fora do contexto aqui de Israel, se converterem, irmãos, aleluia, os irmãos vê lá a cidade de Nínive, ela se arrependeu e Deus não destruiu. Irmão, quantas outras histórias na Bíblia de cidades, de povos que não quiseram, mas que quiseram também. E o Senhor não fez o que ele estava querendo fazer. E houve ali salvação. E houve ali mudança de vida, irmãos. A morte não entrou, mas a vida que é de Deus entrou, irmão. Esse juízo sobre Edom ia acontecer, irmãos. Deus ia cumprir a sua palavra, como outras nações aqui, mas para que os seguintes não o fizessem. Irmãos, Deus hoje não quer fazer nada de mal para a humanidade, quer salvá-la, irmãos. Mas nós temos que ser esse condutor, mas levá-los a Cristo, levá-los através da palavra, da pregação do evangelho, apontar Cristo como Salvador. Irmãos, o reino dos céus está entre nós, irmãos. Foi a mensagem que João Batista pregou lá. Arrependei-vos. Jesus pregou essa mensagem. Pedro, pregou essa mensagem. Irmão, o reino de Deus é entre nós. Está onde? Hoje está em você e em mim, irmãos. Que cremos na palavra, que falamos da palavra, que pregamos a palavra. Nós temos que apresentar a ela, segundo a Escritura, o reino de Deus. Que não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Isaías 34 encerrado. Irmãos, vendo, compartilhe, deixa aí o joinha, nos ajude a levar essa palavra, irmãos. E almas, vidas que estão afastadas também do Senhor, voltem-se e se convertam a Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.